Hallo Leute, olá pessoal, aqui é a Andréa Boni, professora de alemão, e seja bem-vindo a mais uma aula da série Primeiras Frases em Alemão. Hoje, nesta aula, nós vamos aprender como dizer o eu e tu em alemão. Então, o pronome eu em alemão a gente chama ich. Ich. Então, para fazer este som, coloque a língua atrás dos dentes inferiores, ó. Ich, ich. E o pronome tu, nós falamos então du. Du. Então, agora nós vamos trabalhar com várias frases para vocês já aumentarem o vocabulário de vocês, para vocês também já saírem usando, então, essas frases, tá? Então, a primeira frase, então, ich komme aus Brasilien. Ich komme aus Brasilien. Então, o ich é eu, né? Então, ich komme, que é o verbo vir. Então, ich komme, eu venho. Então, aqui nós já temos o ich e nós já temos o verbo conjugado aqui, né? Então, ó, o verbo, então, terminou em e. Então, na maioria das vezes, o verbo na primeira pessoa vai terminar em e. Temos algumas exceções, mas a grande maioria dos verbos termina em e, tá? A pronúncia aqui desse e no final não é um e enfatizado, né? Ich komme. É ich komme. Ich komme, como se fosse um a, assim, no final, tá? Mas isso tudo depende da região onde você está, tá? Em alguns lugares, o pessoal pode dizer ich komme, tá? Mas eu estou falando aqui que a grande maioria dos alemães não fala assim, que falam, então, komme. Ich komme aus Brasilien. Ich komme aus Brasilien. Então, eu venho do Brasil. Próxima frase. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Então, ich lerne, eu estudo. Deutsch, alemão. Então, o E e o U tem som de OI. E o SCH, este sim tem som de X. Deutsch, Deutsch. Ich lerne Deutsch. Então, eu estudo alemão. Então, aqui nós temos o ich e o verbo, né? Ich lerne, eu estudo. Deutsch, alemão. Ich wohne in Deutschland. Ich wohne in Deutschland. Então, eu moro, ich wohne, in Deutschland, na Alemanha. Então, aqui, ich wohne, eu moro. Então, a primeira pessoa, ich, o verbo, então, aqui finalizado em e, mas não se preocupem, tá, pessoal? Eu vou dar uma outra aula, então, explicando bem certinho, então, o verbo também, tá? Ich wohne. Ich wohne, eu moro, in Deutschland, na Alemanha. Ich koche gern. Ich koche gern. Então, ich koche é eu cozinho. O gern, ele tem o sentido de gostar quando ele está escrito logo após um verbo, tá? Koche gern. Então, ele não é um verbo, tá? No português, agora nós vamos traduzir como eu gosto de cozinhar, tá? Mas no alemão, o gern, ele não é verbo, ele só tem o sentido de gostar quando ele está após um verbo, certo? Ich koche gern, eu gosto de cozinhar. Ich arbeite sehr viel. Ich arbeite sehr viel. Ich arbeite, eu trabalho. Sehr viel, muito. Ich arbeite sehr viel. Então, aqui nós temos, né, o ich, que é a primeira pessoa, e o arbeite, então, o verbo. Ich lese ein Buch. Ich lese, eu leio. Ein Buch, um livro. Ich lese ein Buch. Eu leio um livro. Ich bin sehr glücklich. Ich bin, então, eu estou ou eu sou, tá? Então, ich bin, ele pode ter essas duas opções. Eu sou ou eu estou. Então, aqui, como eu disse, ó, tem alguns verbos que são um pouco diferentes, né? Então, ich bin, essa é a estrutura que você precisa, então, saber, né? Ich bin, eu sou, eu estou. Sehr glücklich, muito feliz. Então, o glücklich, como a gente faz o U tremado? Aqui muita gente às vezes me manda mensagem perguntando, não, eu não sei fazer a pronúncia do U tremado, para mim só sai I. Por que só sai I? Porque você não faz o biquinho, você precisa fazer o biquinho e falar I, não falar somente I, ó. Ü, não tem como ele não sair se você fizer biquinho. Ü.
glücklich. Glücklich, né? Então, somente I não vai funcionar. Ü, glücklich, certo? Não tem mais como errar. Ich bin sehr glücklich. E mais uma frase, ich habe keine Zeit. Ich habe, eu tenho. Keine Zeit, então o keine aqui é a negação, né? Então, eu já dei uma aula falando sobre as frases negativas, né? Daí eu explico as formas, então, de negar. Então, nós temos 3 formas. Então, quem quiser entender certinho, vai lá, então, procura a aula sobre as frases negativas. Zeit é tempo. Ich habe keine Zeit. Eu não tenho tempo. Então, aqui nós trabalhamos agora com o ich, né? Então, através de frases. Então, isso é importante para a gente memorizar bastante vocabulário. Vamos agora para as frases com a segunda pessoa, que é o du, que é o nosso tu no português. Então, du kommst aus Deutschland. Du kommst, tu vens. Aus Deutschland, da Alemanha. Então, aqui nós temos o du, e o du, depois, então, nós temos o verbo, né? O du sempre vai, então, exigir, né, a conjugação com ST no final aqui do verbo, tá? Então, tendo ST aqui, a gente sabe que é o du, né? Então, du kommst. Então, a segunda posição aqui é o verbo, e a conjugação, então, no du sempre vai ter a terminação ST. Então, é um detalhezinho que eu só tô lembrando para vocês depois não perguntarem por que mudou ali, porque é ST agora. Por causa do du, certo? Du kommst, tu vens. Aus Deutschland, da Alemanha. Du lernst Englisch. Du lernst English. Então, aqui, novamente, é o du, que é o tu. Tem gente que fala também você, tá? Então, nós podemos falar você ou tu no português. Du lernst, estudas. English, inglês. Du lernst English. Tu estudas inglês. Du wohnst in Brasilien. Du wohnst in Brasilien. Então, tu moras no Brasil. Du wohnst, tu moras. Ó, terminou em ST também por causa do du, que o verbo conjugado na segunda pessoa sempre vai terminar em ST. Du wohnst in Brasilien. Tu moras no Brasil. Du kochst gern. Du kochst gern. Então, aqui, ó, kochst, o CH que a gente faz aqui na garganta, né? Kochst. Du kochst gern. Então, novamente, o gern tem sentido de gostar quando ele está escrito após o verbo, né? Então, du kochst gern, tu gostas de cozinhar. Du arbeitest sehr viel. Du arbeitest sehr viel. Então, tu trabalhas muito. Du arbeitest sehr viel. Du liest die Zeitung. Du liest die Zeitung. Du liest, tu lês, né? Então, o I e aqui, a gente não... A pronúncia aqui, presta atenção, é liest, não é liest, tá? Então, cuidado, a gente não pronuncia o E, a gente só faz o I um pouquinho mais longo, tá? Então, ó, liest. Então, essa vogal é mais longa. Liest, tá? Du liest, die... Aqui o die também, ó. Zeitung é um pouquinho diferente, porque agora nós temos EI, que tem som de AI. Os Z são de TS, tá? Zeitung. Zeitung, que é jornal. Du liest, tu lês. Die Zeitung, o jornal. Du bist sehr glücklich. Du bist sehr glücklich. Então, du bist, tu estás, ou poderia ser tu és, né? Du bist sehr glücklich. Tu estás muito feliz. Du hast keine Zeit. Du hast keine Zeit. Então, tu não tens tempo. Então, du hast, tu tens. O keine está negando, tá? Então, por isso, não. E Zeit é tempo.
Tá, pessoal? Agora assim, ó, qual a melhor forma de vocês estudarem isso daqui? É revisar todos os dias. E o legal é que nós aprendemos agora um pronome, né? O do, nós aprendemos o ir, nós também já temos alguns verbos aqui, né? E uma frase completa. Então, eu gosto muito de ensinar assim aos meus alunos do curso, né? Porque essa é a forma mais fácil e mais rápida de estudar um idioma, né? Então, quanto mais vocabulário nós tivermos, mais rápido nós vamos aprender e de uma forma mais natural nós vamos conseguir conversar depois. Se você conseguir ainda estudar isso daqui lendo e repetindo em voz alta, melhor ainda, porque aí você já treina, né, a parte aqui da fala. Porque às vezes só lendo e memorizando assim internamente sem ler em voz alta, né, de uma forma passiva, a gente chama isso, né, somente ler e memorizar assim sem falar, a gente vai tendo bloqueios depois, a gente vai travando, a gente vai tendo brancos, a gente chama, né? Ai, tentei falar e não saiu, né? Mas eu sabia a palavra, mas eu não consegui falar ela. Por que isso acontece? Porque você não treinou. E para treinar isso, você não precisa de outra pessoa, você mesma pode treinar. Então, se você repetir isso várias vezes em voz alta, isso já vai estar sendo treinado para ti, né? E aí, quando você conversar com alguém, isso vai sair de uma forma natural, tá? Então, é assim que funciona o processo da aprendizagem de um idioma, tá, pessoal? Então, não adianta você decorar também agora esses pronomes, tudo de forma individual, tá? Só agora vamos aprender os pronomes, né? Ich, du, ich, du, ich, du. Não, a gente precisa treinar isso através de uma frase, dentro de um contexto, porque aí você já consegue agora sair dessa aula aqui usando algumas frases que você aprendeu, não é mesmo? Então, o ensino, o estudo, a memorização vem assim, né? Da revisão diária também, não adianta só estudar uma vez por semana, tá? Então, a minha dica é estudar todos os dias pelo menos uns 10 minutinhos, revisar várias vezes essas aulas em voz alta, né? Ler as frases em voz alta. Quem quiser anotar, copiar as frases também é muito bom. Para quem usa o Anki, já pode adicionar também essas frases ao Anki, que ajuda muito, né? A memorização também, né? E assim a gente vai assimilando aos pouquinhos, né? Para quem tá bem novo aqui, para quem nunca viu o alemão, gente, não se assustem, tá? É bastante, assim, vocabulário, se vocês fizerem todas as aulas dessa série, é bastante vocabulário, mas depois, com o tempo, o cérebro vai amadurecendo tudo, ele vai conectando tudo, ele vai assimilando, né? Então, isso demora um pouquinho, não é de hoje para amanhã, né? Isso é a mesma coisa quando a gente faz alguma dieta, a gente vai na academia, a gente não precisa, quando a gente, por exemplo, faz hoje muito exercício, amanhã a gente não vai ver o resultado ainda, né? Então, a gente precisa também ter essa paciência quando a gente estuda um idioma. A gente vai estudando hoje a frase, amanhã de novo, depois de amanhã de novo, e depois de um tempo a gente nem percebe mais, mas aí daqui a pouco a gente nota a evolução, né? Então, assim é com tudo, tá? Então, não desistem, né? Então, vão treinando, vão estudando, e com certeza vocês vão ter um resultado muito bom. É só querer, né? Daqui a uns meses vocês vão ter pensado, ai, por que eu não fiz bem certinho como era para ter feito? Hoje eu estaria falando, entendendo, né? Bom, e se você é novo por aqui, não está inscrito no canal, inscreva-se no canal também, ative o sininho. Isso é muito importante para você receber as notificações dos nossos novos vídeos também, tá? Compartilhe com os amigos que querem aprender alemão ou que têm dificuldades em aprender alemão, em estudar, né? Às vezes eles não conhecem o método, né, que é realmente bom para os estudos. Às vezes eles só ficam... Tem muita gente que fica só estudando a gramática, só estuda pronome, só estuda verbo e não estuda, né, por frases, por contextualizações, né? Isso é muito importante para a gente ter uma evolução boa. Então, compartilhe com os amigos que estudam, que gostam da língua alemã. Com certeza eles vão gostar também, tá? E eu quero ver vocês, então, no próximo vídeo. Até lá! Auf Wiedersehen!